Estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindas. Hoje estamos começando um novo momento desse projeto Janela da Psique, com essa série super especial, Cooperação Feminina, né? E eu estou com essas duas convidadas muito especiais que há tanto tempo eu estou com vontade de conhecer esse projeto, que é o Brasilidades, Pais com Filhos Plurilingües, não é isso? Falei certinho? Sejam muito bem-vindas, o Yara e Rosa. A Rosa já conhecemos, já fizemos uma live juntas, onde ela contou toda a história dela, o recomeçar, nos emocionou muito, foi uma live muito intensa, né, Rosa? Onde tantas meninas me escreveram, aliás, hoje muitas pessoas entraram em contato comigo falando, aquela live da Rosa, vamos ver a Rosa de novo lá, né? Mas hoje teremos o prazer de conhecer a história dessa querida Yara, que eu sempre ouvia falar na Yara, o lindo projeto que ela tem aí em Nápoles. Então, sejam muito bem-vindas, meninas, e obrigada por estarem aqui comigo hoje, compartilhando desse momento especial. Então, eu queria, Yara, vamos começar com você. Queria que você se apresentasse para a gente, contasse um pouquinho, né, da sua história. Há quantos anos você está na Itália? Nossa, Vanessa, que prazer, né? Conhecê-la também. É a primeira vez que a gente se conhece virtualmente. A gente já teve Sim. contato, já estava tentando agendar esse encontro. Mas hoje foi o dia, né? Que deu certo. E deu certo também com a Rosa, que bom. Que maravilha, num período maravilhoso, que está começando um novo mês, né? Que nos traz esperança para renovar esse ano, que foi um pouco, está sendo ainda, né? Um pouco difícil, mas enfim, estamos construindo coisas bonitas. Por onde começar, né? Contar um pouquinho da minha história, de como é que eu cheguei aqui. Eu vim para a Itália, todo mundo pergunta, né? Como é que você veio para a Itália? Por quê? Né? Por amor, por trabalho? A minha história não é tão diferente, foi por amor também, a minha vinda aqui para a Itália, a minha escolha, né, de transferir, de mudar de país. Eu estava aqui na Itália, tenho já uma irmã que morava, tinha já uma irmã na época que morava aqui, morava em Livorno, e que era casada, né, com um italiano. Então eu tinha vindo para o casamento da minha irmã, o casamento religioso, né, eu e toda a minha família, para o casamento religioso da minha irmã. E aí, vim de férias, né, vim para o casamento, acabei ficando aqui e tal. E isso foi há quanto tempo, Yara? Isso foi há 2005, há 15 anos atrás, em dezembro de 2015. De 2005, que minha irmã casou, e aí eu trabalhava em escola, e aí eu peguei o período de férias e fiquei aqui de férias. Quando eu tinha que voltar para o Brasil, meu pai teve um acidente aqui, e ele ia voltar comigo. Cada um voltava em um período, né? Meu irmão veio e voltou em um período, minha mãe ia voltar com minha irmã caçula, e eu ia voltar com meu pai. E aí meu pai teve esse problema e teve que ficar aqui mais alguns dias, tinha que fazer uma terapia, não foi nada grave, mas precisava fazer uma terapia e tal. E aí eu falei com o meu pai, eu falei, não, pai, eu vou ter que voltar porque eu tenho que trabalhar. Então, voltei. E foi assim que eu conheci meu marido, porque se não tivesse acontecido o acidente com meu pai e não tivesse voltado, eu não tinha conhecido Olha meu só marido. como, gente, essas coisas da vida, essas sincronicidades, né? Eu digo que essa história minha parece história de filme. É. E eu sou daquelas que assistia aqueles filmes de romance, filme de Natal, sabe? Choro até hoje. Então foi assim, viajei de Roma e estava voltando para o Brasil sozinha, né? Então do meu lado não ia sentar ninguém porque era o lugar do meu pai. E meu pai tinha perdido a passagem. Aí eu cheguei, fiz check-in e tal. Cheguei no avião, estava lá sentada, já tinha colocado as minhas malas. Não, estava ajeitando as malas, aí estava passando uma pessoa, eu falei, por favor, você me ajuda a colocar a mala aqui e tal. E coloquei a mala e sentei, né? Mas eu olhei assim, eu falei, bonitinha, né? E tudo bem, sentei. Sozinha, sem ninguém do meu lado, porque era o lugar do meu pai. Enfim, quando eu estava lá sentada, demorou um pouquinho, fechou, né? O avião e tal. Aí vem uma pessoa, diz, tá livre esse lugar, posso sentar? Coincidentemente, era a mesma pessoa que eu tinha pedido colocar a mala, mas tudo casualidade. Aí eu olhei, eu falei, poxa, segunda vez já. Eu falei, tudo bem, é livre, pode sentar. Então, assim, a gente teve um voo inteiro, né? Escala Madrid, até chegar ao Brasil para a gente se conhecer e conversar.
Enfim, ele estava indo para Salvador também. Eu não morava em Salvador, eu morava em Feira de Santana, que era 1 hora. Naquela época, eu estava lembrando da história que a Alessandra contou na live das meninas da Brasil Vivo, né? Do fax, da casa. Naquela época, a gente trocava e-mail, né? A gente dava e-mail para as pessoas, porque tinha um Messenger para conversar, né? E aí, a gente trocou o e-mail, mas eu troquei o e-mail e disse assim, uma pessoa simpática, eu dei várias indicações de onde ele podia viajar ou não. Eu estava voltando para a minha vida, tinha sido um companheiro de viagem e nada mais. Enfim, quando ele estava no Brasil, ele ainda entrou em contato comigo, falou, eu falei, isso é uma coisa, tudo bem. E aí ele voltou para a Itália e de vez em quando a gente ficava conversando e tal, trocava mensagens, mas nada demais. Até que começou a intensificar, né, o nosso contato. A gente falava uma vez na semana, depois 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Aí passou para o telefone já? Não, a gente já conversava no Messenger, algumas vezes ele ligava. E naquela época tinha que comprar um cartão que custava 5 euros, eu acho, né? Esse cartão. Não, porque mensagem era caríssima, mensagem para mandar. E ligação era impossível, acabava o crédito em 2 minutos. Então tinha um cartão internacional que tinha alguns minutos, que ficava 1 hora conversando, alguma coisa assim. Enfim, aí eu sei que chegou um ponto que minha mãe dizia, menina, mas você está trancada nesse quarto, tem 2 horas conversando com você, não sabe nem quem é. E chegou um ponto que passava, a mãe dele atrás, a irmã, e ele apresentava, enfim. Ficamos assim conversando. Quando foi mais ou menos em maio, abril, maio, começou a intensificar cada vez mais, e aí ele disse, como aqui na Itália, né, tem as férias de agosto, e aí ele falou, não, em agosto eu vou ir para o Brasil para a gente se conhecer e tal. Aí eu falei, tá bom, mas eu ficava pensando, ele vem para cá, eu vou apresentar como, quem é essa pessoa? Enfim, aí ele veio, a gente se conheceu, né? Foi na minha casa, que coisa linda, meus pais. E assim, digamos, começou a nossa história e ficamos 5 anos em ponte aérea, né? Que ele vinha. 5 anos assim, olha só, gente. Sim, porque às vezes passava, depois dos 2 anos, por muitos momentos, aí um pensava, por que você não vem para cá? Aí eu perguntava a ele, por que você não vem para cá? Né? Porque, de qualquer forma, é uma mudança, né? Muito radical. A gente tem que ter muita segurança, muita certeza, embora a gente tenha poucas certezas, mas a gente tem que ter mínima segurança da decisão. Então, eu esperei esse tempo. Enfim, depois de 5 anos, um dia ele falou, então vem para cá, a gente vai casar e tal. E aí eu disse, tá bom, então vou pensar. E aí tomei a decisão e vim para cá. São 10 anos que eu moro aqui na Itália. Moro no sul da Itália, tenho uma filha de 7 anos. Você sempre morou em Nápoles, então? Sim, sempre morei aqui em Nápoles. Tenho 2 irmãs que moram em Livorno, mas eu sempre morei aqui no sul. E são 10 anos que eu estou aqui vivendo nesse país que eu gosto muito. Eu gosto muito de Nápoles, gosto muito. E como é que me digo foi, também assim, napolitana. Você se preparou para vir para a Itália, Yara? Ou você veio assim pensando que era outra coisa? Como é que foi? Um pouco, Vanessa, eu tinha sorte assim que eu conhecia da experiência da minha irmã, né? Tanto de um pouco do povo italiano, né? Um pouco da cultura, da língua, porque nesse meio tempo em que a gente estava namorando, eu estudava, eu fiz cursos em universidade de italiano, porque eu queria chegar aqui e dar continuidade ao trabalho, né? Eu pensava sempre na questão muito do trabalho. Uma dúvida muito grande era essa. Eu falei, a primeira coisa que eu tenho que fazer para poder trabalhar, eu tenho que falar e me comunicar bem na língua. Então, eu sempre respeitei muito essa questão, né, de você estar num país que te acolhe, você tem que saber se comunicar. É uma questão de respeito, né, no meu ponto de vista. Sim. Então, assim, eu estudei e tal. Então, algumas coisas eu já sabia, mas mesmo você sabendo algumas coisas, é sempre uma experiência diferente, é sempre se acostumar com a distância, com não ter aquele ponto de referimento, de referência do seu pai, da sua mãe, né, da sua cultura, de que você sabe. É sempre uma mudança. Então, algumas coisas eu imaginava e outras eu não tinha ideia, né, do que poderia encontrar, digamos E assim. quais foram as maiores dificuldades assim para você aqui? Primeiro era que eu cheguei aqui com muita vontade de trabalhar. Eu sou pedagoga. Eu tinha um centro, quando eu vim para cá, eu tinha 2 anos que tinha começado um centro de educação, de atendimento para crianças com necessidades especiais com uma colega caríssima minha, com Silvia. E, assim, foi uma das coisas que eu senti muito, ter que interromper. Porque era uma coisa que a gente queria muito fazer. Estava começando, sabe quando estava começando E eu lembro que quando eu disse a ela que ia embora, ela, não, colega, se você acha que é isso fazer, vai, me deu o maior apoio. Então,
Foi uma coisa que me deixou legal. muito feliz. Mas, por um lado, eu sabia que seria um pouco difícil, né? Ter o centro aqui, fazer as coisas. Mas eu procurei nunca me afastar da área de educação. Então, assim, eu sempre consegui. Eu tive a sorte que assim que eu vim para cá, eu vim para cá em outubro. E aí meu marido dizia, você não vai conseguir trabalhar aqui, vai ser muito difícil. Aquele otimismo italiano que a gente conhece. Ah, a gente estava E até aí, falando no grupo. e aí combateu, né, com o nosso otimismo brasileiro. E eu falei, ok, mas eu vou tentar, né? Então, assim, por sorte, tinha uma associação. Aí ele falava, não, com língua portuguesa vai ser muito difícil você trabalhar aqui, porque é uma língua que se fala pouco e tal, não tem muita procura, né? E eu dei sorte que em dezembro, eu cheguei aqui em outubro, tinha um amigo dele que tinha uma associação, que é uma associação que nos apoia muito, que é o Cantieri Giovani, que é um parceiro da gente aqui na cidade que eu moro, que desde que eu cheguei a gente faz uma colaboração junto, sempre em modos diferentes, mas colabora. E aí ele chegou 2 meninas que tinham sido adotadas do Brasil. Aí, o primeiro trabalho que eu fiz com eles foi o trabalho de mediação linguística. Olha Para só, tá mim vendo? foi um desafio e foi maravilhoso, porque eu tinha que falar português com elas, que era uma coisa que eu que era estar na minha praia, e tinha também que comunicar com os outros em italiano e ensinar para elas o italiano. Então, Que assim, coisa foi linda. maravilhoso. Eram 2 meninas que até hoje eu tenho um contato, né? Uma era pequenininha, tinha 5 anos mais ou menos, a outra tinha 11. Então, assim, eram dois modos diferentes de se habituar, né, a um novo lugar, a uma nova cultura. Então, para elas também eu fui um ponto de referência, porque, de qualquer forma, era brasileira. Então, foi, assim, bem interessante, né, em relação ao trabalho. E daí, digamos, um trabalho foi tirando o outro. Eu fiz laboratórios interculturais em escolas italianas, que também foi um desafio para mim, que foi nos primeiros 2 anos que eu estava aqui, eu tinha que conseguir falar muito bem trabalhando com os alunos da escola. Tem hora que eu até fico pensando que eu era muito ousada, porque eu compreendia, mas não é que eu conseguia me comunicar, mas ter essa questão de fazer interlocução com crianças no momento de laboratório, vem a professora, vem os pais, então foi assim um ato assim ousado meu de fazer, dizer não, eu consigo fazer, eu vou fazer e fiz. Depois fiz alguns laboratórios também interculturais falando sobre o Brasil em associações. Eu trabalhei com 2 associações em uma cidade vizinha onde eu moro. Então, assim, sempre foram trabalhos na área de educação. Só que aí chegou um período que foi ficando sempre menor esses trabalhos, né? Na área de educação por conta do país, que tinham menos incentivos e tal. Mas mesmo assim eu não me desencorajei, né? E aí foi o período que eu engravidei, mas mesmo grávida ainda tentava ir para a associação, mesmo com poucas horas, porque reduzia a quantidade de horas, né? O quanto eu ganhava e tal, eu continuei fazendo. E aí, quando minha filha nasceu, eu continuei ainda fazendo. Depois, eu comecei a dar aula particular também de português, comecei a dar curso de português para estrangeiros, para o pessoal da universidade. E continuei. Chegou um momento que é como se tivesse parado tudo isso. Aí eu disse, tá bom, eu vou colocar um pouquinho esse meu sonho, esse meu desejo na gaveta, né? Mas sem fechar. Eu vou só colocar lá dentro para ficar guardadinho. E aí comecei a trabalhar com telefonia aqui, né? Eu trabalhava com telemarketing, comecei a trabalhar com telefonia. E mesmo aí, enquanto eu trabalhava com telefonia, eu tinha sempre esse desejo de continuar trabalhando como educadora. E foi quando a minha filha começou a crescer um pouquinho e eu comecei a conhecer o português como língua de herança. E aí eu Quer abri dizer de que novo a veio minha assim. gavetinha. Aí eu Deixa eu abri de só novo a falar minha uma coisa, gavetinha. meninas, que eu estou olhando aqui o Facebook. Quem quiser fazer uma pergunta, né, para a Yara, pode fazer, que quando eu olho para baixo aqui, eu estou olhando o que vocês estão escrevendo, tá bom? Muito obrigada pela participação de todas. Mas então, Yara, quer dizer que você ficou quanto tempo trabalhando nessa área de telefonia? Aí é onde entra a pandemia na minha vida. Eu ainda estou teoricamente trabalhando, eu estou parada, né? Eu interrompi o trabalho em fevereiro, porque eu conseguia, digamos, conciliar, mas com a pandemia eu consegui me concentrar, digamos, no grupo, né? E aí também tive o prazer de, nesses últimos 2 anos, contar, né, com essa pessoa maravilhosa que está aqui com a gente, com a Rosa, que me deu um gás, assim, renovou muitas coisas, muitas ideias, foi uma parceira, sabe? Que eu encontrei, que a vida me deu, que eu tanto pedi, e aí a gente conseguiu
focar, né? Meu olhar agora ficou direcionado para esse momento, para o grupo. Porque como é que foi que nasceu o Brasilidade? Já tem quanto tempo? O Brasilidade, Rosa, se você quiser me interromper, fique à vontade, tá? Pode continuar. O Brasilidade, eu acho que você nem conhecia essa parte da minha história. O Brasilidade, o Brasilidade, assim, quando a minha filha tinha 2 anos, Vanessa, até 2 anos ela ficava muito comigo, então eu estimulava muito, ela falava português, e eu era muito feliz, né, muito orgulhosa disso. Mas, naturalmente, chega um momento que ela vai para a escola, então esse contato, né, com a língua do país em que ela mora, né, do país que ela nasce, da língua materna dela, vai ser muito maior do que o estímulo que eu dava em português. Então, foi nesse momento que eu comecei a buscar modos de estimular, né, a língua portuguesa e a cultura para ela, de modo significativo. E comecei a pesquisar e encontrei vários grupos aqui na Itália e no mundo que faziam isso. E por 2 anos eu fiquei só, sabe, lendo, procurando entender e tal, até que eu conheci a Leila, que a gente se encontrou no mundo virtual, que é uma amiga que eu tenho, que também tem um projeto Entrevisto, Leila Santos, o projeto Pirulito, que eu acredito que ela e outros colegas estão assistindo a gente. Já ouvi e falar aí ela muito começou a falar, lá. Yara, mas se você não encontrar ela tem um projeto maravilhoso, uma mulher de muita garra, então a gente é muito amiga, a gente fez muita coisa junto, eu gosto muito dela, é uma das que me incentivaram muito no início, e um dia ela disse, Yara, mas se você não está encontrando nenhum grupo aí perto, por que você não cria um grupo? E aí daí eu comecei, eu disse, por que não, né? Então, vamos lá. Aí encontrei mais 2 amigas próximas, vizinhas de casa praticamente, que a gente era amiga e nunca tinha falado muito disso. Aí eu falei, eu vou primeiro colocar na internet, ver se eu encontro alguém por perto, né, que queira embarcar comigo nessa viagem. E quando eu publiquei na internet, a primeira pessoa que respondeu foi a minha vizinha, uma dessas minhas vizinhas, e ela disse, menina, eu sempre tive vontade. Foi a Liliane Santos, que é uma mãe muito ativa no projeto também. Ela disse, eu sempre tive vontade de fazer isso, mas nunca comecei. E aí eu disse, já achei uma pessoa, então já dá para fazer. E depois você viu outra vizinha também que veio, e outra mãe também. Então, nos juntamos, nós 3. Isso foi que ano, Yara? Março de 2017, oficialmente, o nosso grupo começou. Nós fizemos um evento na Associação Cantieri Giovani, porque eu coloquei para eles, né, essa minha ideia, que é uma associação que abraça muitas culturas, é muito multicultural, sabe? É muito bacana. Então, assim, eles disseram, não tem problema nenhum. Então, eles me deram um apoio muito grande. A gente fez nosso primeiro evento, que foi um evento que teve música, teve comida, teve teatro, foi muito bacana. Que lindo! E dali a gente não parou mais. E eu estou impressionada que é o mesmo ano do grupo do Cultura e Comportamento, março de 2017. Sério? Nascemos juntos. Você falou, até arrepiei. Falei, gente, veja como são as coisas, viu o tema certinho, né, de colaboração. A gente vinha com essa insatisfação, né? Quer dizer, uma insatisfação produtiva, assim, uma vontade de melhorar, de fazer mais aqui na Itália, né? Não uma coisa negativa, eu digo assim, uma insatisfação que nos move, né? Que nos faz fazer o que parecia difícil, o que todo mundo às vezes diz, né? Porque não são todas as pessoas às vezes que conseguem entender quando nós temos um projeto assim. Não sei se você sentiu isso, né? Mas a gente vai, parece que tem algo dentro que nos faz abrir portas sem o mínimo medo, né? Sem mínima, assim, com a cara e com a coragem. Então, verdade. Não e no é? caminho nós vamos... A gente vai passando por muitas dificuldades, porque é assim mesmo, e no caminho vamos encontrando parcerias, pessoas que se identificam. Achei muito bonito quando você falou que a sua vizinha, né? Ou seja, estava do seu lado e precisou, né, desse seu movimento para que essa porta, né, se abrisse. Olha só que lindo isso. E aí, como é que foi? Aí chegou, vocês foram trabalhando, fazendo os encontros. Aí entra outra peça, digamos, importante nesse processo, que aqui na Itália existe uma rede, se chama Rede POU Itália, Rede de Iniciativas de POU Itália. O POU é o português como língua de herança. Então, a língua portuguesa que a minha filha aprende hoje é uma língua de herança, é uma cultura de herança, porque não é que ela vai num curso e faz o curso de português. É uma língua que é transmitida, né, por mim, né, pela mãe dela, que tem vontade que ela tenha contato com essa outra parte, né, da identidade dela. Então, essa rede
é uma rede que também nos dá forças. Então, através da rede, a gente elaborou. Infelizmente, agora a gente está parado esse ano no presencial, né? Aham. Mas nos anos anteriores, nós fizemos muitas turnês literárias, né? Com autores, escritores que vinham do Brasil apresentar livro nos projetos para as crianças. Que lindo, Fazemos turnês também de apresentação teatral para adultos. Então, diversas atividades que com a rede, juntas, né? Aham. A gente conseguia, porque, como se fala, né? Juntos somos mais fortes, e é verdade. Exato, que Então, uma lindo. coisa é um projeto, outra coisa atualmente somos 15 projetos. Então, uma dá força Olha, para a outra. 15. Somos Olha 15, só. não somos os únicos, existem outros projetos de português como língua de herança na Itália, mas Aham. na nossa rede atualmente somos 15 de norte a sul da Itália. Estamos Nossa, vai espalhadas ser pela muito rota. projeto lindo, né, gente? Que felicidade isso. E aí, como que foi que a Rosa entrou, né, Rosa? Vamos falar um pouquinho com a Rosa, depois volta ao Yara. Né, Yara? Como é que foi, Rosa? Conta um pouquinho A pra minha, gente. Você está aqui na Itália, só dá duas palavrinhas, né? Você está aqui na Itália há quantos anos? eu estou na Itália há 4 anos. 4 E há anos. 2 eu estou no grupo. E foi quando nós nos conhecemos ali no café também, aquele de Nápoles, em Isso, 2018, né? Não foi isso, 2018? isso. Foi 2018. É. E Foi. aí, como é que foi, Rosa? Como é que você conheceu esse projeto? Esse projeto eu falo que foi realmente um exemplo de colaboração feminina, porque eu estava na Itália já há 2 anos, também querendo trabalhar na minha área de educação e não conseguia, sim, professora de língua portuguesa, mas língua portuguesa como segunda língua, então, professora de língua portuguesa para estrangeiros. E quando eu fui ao Brasil, no ano de 2000, vim ao Brasil, que eu estou no Brasil agora, quando eu vim ao Brasil no ano de 2018, foi comigo uma jovem, e ela conheceu, por intermédio do grupo das Brasileiras Abençoadas, a Uiara tinha colocado uma publicidade do grupo Brasilidade, e essa brasileira me falou, Rosa, existe esse grupo de Brasilidade que trabalha com língua portuguesa, entre em contato e tal. E aí, por isso que eu disse que é cooperação feminina mesmo. É uma rede de cooperação feminina. Então, por isso que existem tantos grupos, né, na Itália e no mundo inteiro de brasileiras para buscar esse apoio, essa colaboração, esse trabalho em conjunto. E aí eu entrei em contato com a Uiara, ela também já tinha sido informada que eu existia, e nós começamos a conversar por telefone, marcamos um encontro presencial, e ela, com esse jeito baianês dela aí, me recebeu de braços Amor à primeira abertos, vista. e foi amor à primeira vista, e já planejamos o primeiro encontro, o primeiro laboratório, já me falou que trem que eu teria que pegar para ir de Nápoles até Frata Maggiore, já me colocou em contato com uma outra mãe que levava 2 filhos pequenos também de trem, um no carrinho ainda, e aí, quando eu cheguei, né, ao laboratório, eu já sabia mais ou menos de todo o contexto, porque a Uiara já tinha me colocado a par, já tinha me mandado um tanto de referência bibliográfica para eu começar a ler sobre português como língua de herança, porque educadora no Brasil há mais de 35 anos, eu nunca tinha ouvido falar do português como língua de herança. E aí eu Olha só, mergulhei nisso para gente, poder estudar, para aprender, para que coisa linda, colaborar né? e aprender muito. Então, assim, estar no grupo com as mães que enfrentam inúmeros desafios para transmitir a sua língua, e trabalhar em cooperação com a Uiara e junto com as crianças e junto com toda a rede Poa Itália, ressignificou a minha vida de pessoa, de profissional, de imigrante, de mãe, de filha e de educadora apaixonada pela educação. E me deu a certeza de que eu estava no caminho certo e que eu estou no caminho certo. Então, eu e a Uiara realmente é uma rede de cooperação. Ela faz alguma coisa, quando ela tem alguma ideia, entra em contato comigo, quando eu vejo, eu também estou com a mesma ideia, e ali a gente Que lindo funciona. isso, fico até emocionada, né, com as palavras tão lindas da Rosa, acho tão bonito isso, gente. Que exemplo que vocês estão nos dando, né? Obrigada. E Você quer... aí, Ah, pode continuar.
Não, pode continuar. Queria só dar o exemplo que uma das atividades que me marcou muito, tanto a mim quanto a Yara, foi um ciclo de lives que nós fizemos com as mães, né, Yara? Que nós falamos assim, ninguém melhor do que a própria mãe para falar do olhar dela para o português como língua de herança, na família e na comunidade. E nessas lives nós passamos a conhecer um pouco mais da singularidade do que é ser mãe no exterior, do que é ser mulher, do que é ser inserida numa cultura, numa língua, num país que nos acolhe, mas que a gente não quer deixar jamais de transmitir a nossa língua e a nossa cultura. Então, foi muito lindo esse trabalho com as mães. Que lindo, imagina. Além de outros que a gente tem desenvolvido com as crianças. Então, isso tem cada olhar, cada sorriso, cada troca de conhecimentos, de experiências entre as mães, tem fortalecido essa rede de colaboração. Que lindas. Yara, você quer passar os vídeos agora ou você quer falar mais um pouquinho? Não, agora eu queria falar um pouquinho mais da questão do grupo, né? Que eu acho que é importante a gente focar um pouquinho na questão do grupo, porque às vezes a gente acha que muita gente está sabendo, que muita gente vê, mas informação nunca é demais. E assim, esse ano que a gente viveu um momento também de ressignificar, né, algumas coisas, principalmente o nosso trabalho, né? Porque o nosso grupo, deixa eu começar a compartilhar aqui, o nosso grupo, ele nasceu, né? Ele nasce com um caráter mais presencial das atividades. E com os acontecimentos, a gente precisou também se adaptar. Esse vídeo que eu vou passar aqui para vocês, ele retrata um pouco dos 2 primeiros anos de vida do nosso grupo, tá? Algumas atividades que a gente realizou, e aí eu vou comentando um pouquinho do que a gente está vendo. Esse foi o primeiro encontro que a gente fez na associação. Esse 2017. Exato, em março de 2017. Não, esse encontro foi em maio. O grupo nasce em março, mas esse encontro foi em maio. A festa junina, esse é o nosso piquenique para festejar o Dia das Crianças. Olha, gente. Esse é o espaço da associação, os laboratórios com as crianças. A coisa mais maravilhosa que tem no nosso grupo é que a gente trabalha com as famílias. E fruto, né, dessas lives que a gente fez com as mães, os contatos que a gente teve esse ano, esse grupo realmente é uma família. Por isso que o nome do grupo antes se chamava Pais com Filhos Bilíngues. E tem pouco tempo que a gente mudou, ele ficou sendo Famílias com Filhos Plurilíngues. Então aí tem um momento de contação de história que a gente faz às crianças, tem as atividades das oficinas que a gente trabalha por tema. Esse foi o primeiro encontro da Rosa. Olha! Foi. O primeiro encontro. O laboratório, o piquenique também, outro imagem do piquenique, os pais entram, brincam, a gente brinca de roda, a gente faz um resgate da memória afetiva muito legal com eles. Aqui é o lanchinho que a gente prepara. Essa foi a apresentação de um autor, do Geraldo Peçanha, é do Paraná, e ele veio pra gente ler livros. Olha que coisa linda, eu acho linda essa imagem. Esse foi outro laboratório que a gente fez com as... Esse foi o segundo, Rosa, foi o terceiro com você. O Laboratório das Pipas. Essa é uma apresentação teatral que eu tenho muito carinho, que é um pessoal de Roma que veio. Sim, eu conheço. E eu conheci ele aqui quando eles fizeram como é que chama? O conselho? O Conselho Itinerante em Nápoles. Eu tive o prazer de encontrar o Edilson, de conhecê-lo, e depois ele veio fazer uma apresentação aqui. O pessoal da associação apaixonou por ele, foi muito bacana. Esse é o Jardim de Cataventos. Essa já é outra apresentação da Luciana, Bonecas Quebradas. Essa é a apresentação do Conselho Itinerante, no qual eu tive a oportunidade de também falar um pouco sobre o português como língua de herança, do nosso trabalho. Então, aqui é um pouco o apanhado geral de algumas atividades que a gente faz presencial, né? A gente fazia laboratórios com as crianças por temas, fazia atividade de oficina, leitura, a gente também tinha atividade de escrita. Era uma coisa assim bem gostosa. E esse encontro durava 3 horas, os sábados, quinzenalmente.
E era uma festa, as crianças esperavam esse encontro. A minha filha, quando passa na frente da associação, ela fala: mamãe, aqui é onde tem os laboratórios de língua portuguesa, quando é que vai começar? Quando é que a gente vem para cá de novo? Porque a Associação para as Crianças se transformou no laboratório de língua portuguesa. Então, vocês ficaram esse Então, tempo assim, todo, até a pandemia, com essa, trabalhando junto com essa associação, é isso? Sim. Uhum. Essa associação é a nossa, digamos, é o nosso ponto de apoio. Que a gente tem uma colaboração. Às vezes a gente faz alguns projetos juntos, porque assim, eu vou aproveitar a ocasião, Vanessa, porque às vezes as pessoas acham que a gente tem esse projeto de língua portuguesa, que a gente quer sobrepor a nossa cultura, que a gente quer, né, que a nossa criança, que a nossa filha que nasceu aqui, quer que fale só português. Não é isso. A gente quer poder viver aspectos, festas, usanças da nossa cultura, mesmo morando aqui. Então, do mesmo jeito que eu respeito, como eu falei antes, eu falo muito bem o italiano por respeito ao país onde eu moro e onde me acolhe. Do mesmo jeito que eu quero que minha filha fale bem o português quando ela for para lá, para se comunicar com os amigos, com os avós, com os parentes. Então, é uma questão de respeito das culturas. Então, em muitos momentos, a apresentação teatral que passou aí, das bonecas quebradas, foi uma apresentação em língua portuguesa com a legenda em italiano. Foi uma coisa maravilhosa. E na plateia tinham mais italianos do que brasileiros. E eles ficaram encantados. O pessoal da associação me elogiou muito por esse trabalho, por ter trazido uma proposta que era uma temática muito interessante também em relação à questão da mulher. E teve também o Teatro do Edilson, que era uma apresentação bilíngue. Então, assim, a gente tenta passar para a criança também essa questão do respeito. A gente não quer sobrepor, a gente quer só conviver com as culturas. Quer dizer que ainda existe muito, né, essa questão, esse mal-entendido, digamos assim. Infelizmente, às vezes até na família, Vanessa, porque às vezes os parentes dizem: mas para que você quer falar em português? Que serve, né? Você mora na Itália, não tem nada a ver, entendeu? Então, às vezes, infelizmente, até na família tem essas perguntas e essas dúvidas, né? Algumas acham que vai atrapalhar, enfim. Às vezes também entra o medo, né, de atrapalhar e tudo. Mas, enfim, então a gente tenta... Esse trabalho que a gente faz também com a comunidade local é importante. Por exemplo, a festa de São João, Rosa, você quer falar um pouquinho sobre a festa de São João? A festa junina, a Yara fala festa de São João, eu falo festa junina. Eu faço questão de falar festa junina. Aí está a riqueza também de valorização da diversidade cultural e linguística do Brasil. Tanto no que diz respeito ao jeito de falar, ao sotaque, né, e aos diferentes vocabulários. E a festa junina é um marco, é uma atividade que envolve toda a comunidade de brasileiras, brasileiros e italianos. Muitos italianos e italianas ficam ansiosos esperando o dia da festa. Inclusive, para eles, deveria ter essa festa durante 3 dias. E não tem coisa mais linda para eles ver a quadrilha, ver a nossa alegria, coisa linda, as nossas comidas. Então, é um momento de interação e de vivência dessa cultura brasileira na Itália, apreciada pelos italianos. Então, é um momento muito rico também a festa junina. E esse ano, por conta da pandemia, nós fizemos algumas atividades online, virtuais, A festa junina também? A festa junina, e foram lindos. Você tem o vídeo aí, não tem, Yara? Mas eu não tinha preparado. Você já gosta de fazer isso comigo, né? Não, mas agora você já começou a falar, comece a falar de como foi que a gente começou o que é que mudou, né, de fevereiro para cá, em relação às nossas atividades. Então, em março foi o aniversário do grupo. E aí nós ficamos assim, gente, tudo fechado. O que a gente vai fazer para comemorar o aniversário do grupo? Vamos fazer uma festa virtual. Ok, com bolo, com chapéuzinho, vamos confeccionar chapéu. E aí nós fizemos a festa virtual e foi assim, realmente uma festa. Foi maravilhoso ver aquela alegria das crianças. E aquilo nos deu a certeza. E aí eu vou até compartilhar um pensamento do Edgar Morin, que ele fala que nós tentamos nos cercar com o máximo de certezas, mas viver é navegar em um mar de incertezas, através de ilhotas e arquipélagos de certezas nos quais nos reabastecemos. E as ilhotas e arquipélagos de certezas foram os sorrisos das crianças durante esse laboratório virtual
e algumas atividades que nós começamos a fazer, como contação de histórias, como charadas que nós mandávamos para casa, e muitas mães colocando fotos de festas juninas anteriores, e nós falamos, então, nós precisamos fazer o laboratório virtual, porque nós nos reabastecemos na certeza dos olhares, dos sorrisos, dos depoimentos de várias mães, de vários pais, e da literatura que permeou todo esse trabalho. E aí nós podemos contar, por exemplo, dia 9 de abril, com a participação da Mariane Bidio. Ela faz um trabalho lindo de cordel. Você quer colocar o vídeo, Yara? Que eu acho Estou esperando que você. Quer que eu coloque? Pode colocar. Sim, sim, o vídeo vai falar por nós. Marmelada de pão. Eu vou contar agora para você. E o cordel diz assim: João Pedro estava em casa quando ouviu vovó gritar: Eita, que o feijão queimou, menino. Não vai ter para almoçar. Isso é coisa de saci, que adora molar. Que danado é saci? Perguntou o menino. E a avó logo respondeu: o saci é um negrinho que tem uma perna só e tem um redemoinho. Me persegue pela mata, fazendo fumaça, fumando cachimbo. É o pererê, peralta, negro como a noite, quase que despiro. Pula, pula, some, dança como uma criança, segue seu destino. Se esconde na floresta, nunca perde festa, quer se divertir. A vermelha carapuça dá o tom da turma alegre do sítio. Dona Benta se vê louca com as travessuras do negro saci. Dá risada e come fruta, ele sempre busca vadiar assim. Sempre alegre, inteligente, ele é bicho, gente, ele é o saci. Persegue pela mata, fazendo fumaça, fumando cachimbo. É o pererê, peralta, negro como a noite. É pique, é pique, é pique, é pique, é pique. É hora, é hora, é hora, é hora, é Parabéns pra você. Alguém tira foto. Felicidades, muitos anos. Gente, que E assim, lindo! Como não isso se aí- emocionar, né?
Isso aí Impossível. nos reabasteceu de toda a certeza que nós precisávamos continuar. E aí nós continuamos com os encontros virtuais, e teve muitas atividades interessantes nesses encontros, né, Yara? Muita atividade manual para as crianças fazerem dobradura, colagem, recitarem poemas, quadrinhos, cantar, dançar, aprender brincando. E porque para muitas crianças esse contato com a tela é intimidador. Não é quando ela está jogando sozinha, mas no momento da aula virtual. E você perguntou para a Yara, né, a partir de qual idade? E ela Isso. te respondeu, desde que está na barriga da mãe. E é verdade, nós temos depoimentos de mães que grávidas já participavam do grupo, porque elas queriam aprender também, como diz a Yara, nós acolhemos inclusive as mães. E nos nossos encontros, as mães participam dos laboratórios. E nessa rede de cooperação, só falar um pouquinho de um dia que nós fizemos um encontro de literatura com a participação de 2 colegas da rede, né, Yara? E foi a Leila e a Vânia. Então, a gente não quer fazer sozinho, a gente quer fazer junto, é aprender com. A Leila está aqui falando várias coisas no... Verdade, eles adoram a festa junina, escreveu, tem um monte de gente escrevendo aqui, depois vocês olhem. Tem a Miriam que está São falando as nossas muito. companheiras A Miriam é a mãe do grupo, a mãe do Lucas. A Leila falou, estamos Obrigada, juntas. gente. Não, tem muitas uma coisa mensagens bacana dessa experiência. Uma coisa bacana? Uma coisa bacana dessa experiência é que nós nos conectamos mais ainda fazendo coisas juntas com as nossas colegas. Não sei se vocês repararam na foto no dia do aniversário, tinham crianças de Torino, tinham crianças de Treviso, tinham crianças de Florença. Então, assim, foi bem bacana. Inclusive, amanhã a gente tem um laboratório em parceria. Amanhã a gente vai fazer um laboratório bem bacana, que se chama, com a escritora Bárbara Schmidt, e que ela tem um livro, A Magia do Natal. Eu tive a oportunidade de assistir uma live com ela no domingo, que a Leila fez, muito bacana, e amanhã ela vai fazer esse encontro de Natal com as crianças, vai ser bem legal. Quem quiser informações na página, não vou fazer muita propaganda, não. Gente, mas que linda essa colaboração, né? Essa parceria em todos os sentidos. E a gente queria dizer, Vanessa, o seguinte, que às vezes é no momento de incerteza que a gente encontra a solução e no momento dos desafios. Então, nós buscamos continuar com os laboratórios e buscamos também trabalhar com outras frentes, trabalhar com as mães, que nós começamos através das lives. Nós também estamos com um ciclo de formação continuada em POL, porque a gente quer compartilhar o que é bom, quer aprender e a valorizar as diferentes experiências que existem. Então, nós fizemos um primeiro webinar com uma experiência linda, linda, depois você assiste, do Salão do Encontro, em Betim, Minas Gerais, um trabalho que acolhe pessoas em diversas situações de vulnerabilidade e que faz um trabalho como diz o Lores Malaguzzi, com as 100 linguagens da criança, um trabalho muito lindo. E a Léa trabalhou com a gente nesse webinar. Ela contou a experiência dela do brinquedo e do brincar para o desenvolvimento infantil e para a formação humana. E você, como psicóloga, vai melhor do que nós também para dizer sobre isso. E a Léa, junto com um colega, vai trabalhar agora uma oficina. Ela vai trabalhar com os professores, ensinar, digamos, o que ela sabe, alguns jogos e brincadeiras. Então, eles vão confeccionar, vão jogar, vão brincar, vão perceber em que medida aquele jogo contribui para a aprendizagem da pessoa. E o colega dela, ele tem uma ampla experiência em educação inclusiva. E aí ele vai estar com ela também, porque ele faz esse trabalho com jogos e brincadeiras. Vamos ter também a participação de uma fonoaudióloga, né, Yara, no webinar, que ela vai falar da contribuição do ou plurilinguismo para o desenvolvimento da pessoa. E aí ela vai dar também alguns exemplos, quando a gente mistura os idiomas, o que isso acontece.
como que Dúvidas, às podemos vezes, né, que as evoluir. famílias têm. Sim, sim. E isso não surgiu do nada, surgiu das conversas que a gente tem tido na rede, tem tido com as mães, tem observado das crianças. Tem mais alguma coisa, Yara? Gente, é um trabalho completo, né? Vocês fazem muita coisa, tem muita energia. Como é que é isso? A energia aqui, minha filha, aqui é choque. É quase eletrocutante. Admirável. Vanessa, eu tinha mais um vídeo, Rosa, antes da gente terminar, porque eu tô aqui olhando o relógio, né? Não sei Eu quento também. tempo você tem disponível aí, mas tem um vídeo. Tem que eu ainda queria um pouquinho. Porque, assim, o que eu acho importante, como a Rosa falou, esse momento, né, a gente teve um pouco mais de tempo de ouvir, né, as coisas que aconteciam no grupo e de dedicar também mais tempo para fazer coisas no grupo, né? E eu queria passar, teve um vídeo aqui, há 2 anos atrás, nós fizemos um espetáculo com Edilson, que era Perché Fotiti Chocolate. Que é uma história bem bonita, é uma história de que trata do racismo, né? Ele era um clown e ele era muito maltratado. É uma história bem linda, tem um filme também, quem quiser procurar. O Edilson, ele tá em Roma, ele é bem disponível, foi maravilhosa a experiência com ele. E no final desse encontro, que era o encontro de Natal, que a gente sempre faz encontro de Natal, e esse ano vai ter, viu, gente? As mães que estão aqui assistindo, não pensem que a gente vai esquecer, não. A gente vai dar um jeitinho e tem encontro de Natal também pra gente fechar Nós já esse ciclo, né? nos bastidores, já estamos lá. Ó. Tem surpresa saindo aí também. E aí, enfim, aí eu preparei um vídeo, e esse vídeo é bem bacana, porque nesse vídeo tem, além de ter algumas imagens intercaladas daquele ano, tem também algumas falas das crianças e das mães. E eu acho que a fala de quem participa, né, de quem vive esses encontros, é muito importante. E eu queria muito que vocês também ouvissem. É um vídeo que eu me emociono sempre que eu assisto, porque tem muitas coisas interessantes. Espero que tenham muitas mães aqui assistindo e que vão estar aqui, mas depois eu vou compartilhar com elas também. Deixa eu só ampliar aqui. Gente, queria dizer que estar nesses encontros é sempre uma emoção. Né, Yara? Essa é a Liliane. Olá, eu sou Nádia, ela é a Brunella, ele é o Salvador. Olá. Italiano. Ela é ítalo-brasileira, né? Como se diz aqui na Itália. Então, eu fico muito feliz por participar desse laboratório, para aprender a nossa língua ainda mais, para reforçar, porque sendo que moro aqui há muitos anos, eu perdi um pouco. Não é que eu esqueci, mas eu perdi, porque falo sempre o italiano. E através desse grupo do laboratório, eu estou ensinando a minha filha a falar mais o português, né, Bru? Você sabe falar português? Sì. Che dire, tutti molto bravi, ci sono partecipato tutte le volte che si deve andare. La prima cosa che viene fuori quando si partecipa a questo progetto è l'orgoglio di essere brasiliani, e questa cosa si percepisce nell'area quando si hanno questi incontri. Complimenti a tutti e arrivederci, a presto. Beijo. Meu nome é Léo. Meu nome é Léo. Tenho 4 anos. E 4 anos. E gosto muito. E gosto muito. Do laboratório. De língua portuguesa. Essas crianças hoje já estão um pouco mais crescidas. Allora, io sono Giuseppe e partecipo a un laboratorio di portoghese. Come ieri abbiamo fatto un gioco della frutta, che abbiamo mangiato la frutta bendandoci ed è stato molto bello. A volte vengono i miei amici oppure mio cugino e mi sta piacendo perché sto imparando nuove parole
e facendo un'amicizia. E mi piace molto questo laboratorio di lingua portoghese e non vorrei, spero che continui, non vorrei mai che togliesse. Un beijo. Que gracinha. A carinha de felicidade. Essa é a apresentação que eu falei do Edilson esse ano. Ciao a tutti, sono Edoardo, il marito di Adriana. Volevo farvi i complimenti per il laboratorio di portoghese. Ho organizzato belle cose per i bambini e anche per noi, ovviamente. Boa noite, meu nome é Adriana, tenho 35 anos, moro na Itália há 15 anos e é um ano mais ou menos que eu descobri o Laboratório de Língua Portuguesa, o projeto da Yara e da Liliane, e praticamente me fez voltar um pouco às minhas origens, porque eu não tinha o hábito de falar português com os meus filhos, então eu comecei a pegar esse hábito porque era um modo, entendeu, de eu começar a mostrar para eles uma outra parte da identidade deles. E para te falar a verdade, no início foi difícil porque principalmente o meu filho mais velho, que tem quase 10 anos, que não aceitava muito essa parte da identidade dele, mas depois devagarzinho ele foi se soltando porque ele era meio fechado. E o português ele entende, mas não fala perfeitamente, mas com a ajuda dos laboratórios ele está melhorando e eu estou pegando o hábito de novo de falar em português com ele. O pequenininho também adora, desde o último laboratório ele não para de ver vídeo em língua portuguesa, entendeu? Ele fala e é muito gratificante, porque a gente que mora no exterior, a gente sente muita saudade. Então, para a gente matar essa saudade, existe o laboratório e eu estou muito feliz em participar desse projeto e espero que continue, tá bom? Um beijo para todos vocês. Que lindo relato, né? Falou tudo essa mãe, né? Amei! Lindíssimo relato, gente. Vocês estão de parabéns com esse trabalho maravilhoso. Que lindo conhecer um pouquinho mais. Eu fico emocionada com cada pessoa que eu converso. Eu acho tão linda essa nossa força brasileira. Não é, Yara, que nos momentos, assim, às vezes difíceis que vem, como a Rosa também falou, esse nosso, né, impulso aí do recomeço, de acordo com aquela nossa verdade mesmo, né? Precisa tantas vezes da gente entrar num momento assim um pouco difícil, não é isso? Para depois redescobrir, não é, essa nossa força, porque quando chegamos aqui nem sempre é fácil. Por isso que eu gosto sempre de perguntar como é que foi a trajetória de vocês, das pessoas com quem eu converso, né? Porque cada uma reage de uma maneira e eu gosto muito de trabalhar essa superação. Não é mesmo, meninas? Vocês estão de parabéns. Verdade. Querem dar umas palavrinhas finais? Foi tanta coisa linda que fica até difícil a emoção, né? Não, rapidinho, Rosa, eu vou começar, depois você vai, senão você vai me fazer emocionar, que eu lhe conheço. O que eu acho lindo, o que eu acho lindo é que assim, nesse vídeo a gente escolheu esse vídeo para terminar, porque esse vídeo mostra a interação da família, né? Os pais falando, né? Que fazem coisas para as crianças e também para eles. Porque assim, são atividades que todo mundo participa, né? As mães brasileiras, elas revivem coisas que viveram no Brasil, e os italianos, às vezes, eles falam coisas que aconteciam igual ou que eram de modo diferente. Então, é um momento de construção para toda a família que é importante, não só para a mãe expatriada, né? Para nós que estamos aqui, mas também para as crianças, que elas veem também, né, o respeito do pai em relação à cultura da mãe. Então, ali já cresce um sinal de respeito à diversidade, que esse trabalho também ensina muito isso, né? Respeitar a diversidade. As crianças que vivem em ambientes multiculturais, plurilíngues, elas não percebem a diversidade, né? Elas não dizem, aquele é diferente, elas apenas respeitam. É diferente, mas não tem nenhum problema, a gente pode conviver junto. Então, eu quero deixar essa mensagem desse trabalho de grupo,
e desse trabalho feito com a família. São sementes, né, plantadas, que esse ano a gente viu tanta coisa boa, né, desse retorno, dessas sementes plantadas, de outras parcerias, de outras ideias. Então, assim, eu quero aproveitar a ocasião para agradecer, né, as famílias que estiveram e estão com a gente, né, que sabem, que conhecem, que respeitam o nosso trabalho e que vivem também, né, esse POU junto com a gente, essas atividades, né, que tem esse respeito, que divulgam, porque nas lives a gente descobriu tantas mães, né, que passam essa boa notícia, né, para outras mães. Então, eu gostaria de agradecer pela presença de cada um e das crianças, que são as crianças que fazem os nossos corações baterem mais forte, né, Rosa? A Brunella pequenininha, a Brunella agora está maiorzinha, já está começando a falar em português, Não, Yara, você disse uma coisa muito importante, porque quando eu estava assistindo o vídeo, eu pensei também no ano passado, nós fizemos um café literário também com os pais, com os casais, na feira de gibis aqui no Centro Cultural. E a participação masculina, ela é sensacional. Eles estão muito interessados. Às vezes a gente acha que não, né? Mas basta uma pequena coisa e os pais vão e se dedicam. Olha, nesse encontro, os homens, os pais, porque foi também num evento com crianças lá, aqui em Roma. Os pais falaram mais do que as mães, para você ter ideia de como eles precisam também desse espaço de reflexão, né? De conversar sobre isso. No caso, a gente estava falando de muitas outras coisas, mas eu também vi nesse vídeo como os pais estavam ali amando aquele processo, né? Do que eles estavam fazendo ali com os filhos, é emocionante isso. Então, assim, incentivar, né, que os pais participem, estejam presentes, né, conhecendo melhor a nossa cultura, não é? Saindo daquele nosso estereótipo também, né? Conhecendo as nossas festas, como foi a festa junina, essa coisa do amigo oculto, que eu sempre faço também, todo ano. No início, meu marido não conhecia, né? Que é italiano, falava, como é isso? Então, essas nossas tradições, né? Às vezes, pequenas coisas, como é lindo incentivá-los, né? A isso. Então, vocês estão de parabéns. Rosa, quer finalizar falando? Só dizer de gratidão e dizer que a vida é um eterno recomeçar. E me encontrar com o Grupo Brasilidade foi um recomeçar da minha vida. E eu estou recomeçando todos os dias, quando eu e o Yara paramos para pensar nos encontros. Que temas, o que é que a gente vai fazer para desenvolver a competência comunicativa dessas crianças de forma prazerosa e significativa. E gratidão a você, Vanessa, pelo convite. Obrigada. Olha, tem a Miriam falando, o Yara e a Rosa transmitem tanta emoção e tanto amor pelas crianças e pela nossa língua de origem que é contagiante. Realmente, os vídeos, né, mostraram claramente isso. Vocês querem falar um pouquinho de futuros projetos ou não? Para o ano que vem, vão deixar o suspense? Pode falar, porque eu pensei que estava terminando. Não, mas uns minutinhos... Pensei que tinha passado o tempo, por isso que eu reduzi. Mas aqui é bom que não é que nem o Instagram que te corta assim no meio, né? Nossos projetos é o seguinte, né, Yara, você complementa aí, mas para o ano que vem, nós esperamos dar continuidade, organizar as turmas não por idades fechadas, porque nós trabalhamos com crianças de 2 a 10 anos, no mesmo horário. Porque nós acreditamos que essa diferença de idade, ela também contribui para a troca e para que uma criança aprenda com a outra. Só que a gente, no próximo ano, nós queremos organizar os grupos por idades próximas, claro, de acordo com o que a gente estudou também, da contribuição dessa proximidade das idades para desenvolvimento. Então, esse ano nós investimos muito na comunicação oral, na competência, né, da comunicação oral, e o ano que vem a gente quer investir nos dois, na oral e na escrita. Então, por isso que a gente está pensando em dividir 2 grupos, dos pequenos e um grupo dos maiores para a gente investir nessa parte. Vamos continuar investindo na formação continuada, tanto eu quanto a Yara temos uma grande caminhada aí pela educação, estamos sempre nos capacitando. A Yara terminou no ano passado um curso no Camões, de didática de português como língua de herança. Eu terminei recentemente um curso de português como língua de herança, pelo Papo de Profs, então a gente está sempre investindo na nossa formação para a gente fazer o melhor possível
para essa prática, para esse desenvolvimento do português como língua de herança nas nossas crianças. Então, para o ano que vem, a gente vai investir maciçamente nessa formação também e vai continuar com as lives com as mães dos outros grupos, né, Yara? Posso falar aqui? Isso que eu ia perguntar, se a live é uma, né? Depois que a gente passa a amar, a gente não larga mais isso. Recebemos convite de continuar com as lives com mães de outros grupos e eu acredito que é isso. Vamos iniciar também uma atividade de musicalização infantil com as crianças, compor, que a gente já começou entre aspas por acaso, né? E aí a gente tem uma parceria com a professora, com a ex-colega minha e agora atual colega, né? Que mora em Portugal, e ela faz um trabalho de musicalização. E aí ela participou de um encontro virtual, eu convidei ela se apaixonou pela proposta do grupo. Hoje ela e a filha dela também participam do grupo, e ela faz a parte, né, da música. Então a gente teve essa ideia. E com certeza vão surgir outros projetos, né? Então, quem quiser acompanhar esse dinamismo, porque eu e Rosa, não sei quem é que inventa mais coisas, se sou eu ou ela. Então, quem quiser, acompanha a gente aí nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, Brasilidade Pou Itália, e Brasilidade com Filhos, Famílias com Filhos Plurilingües no Facebook, no YouTube, e basta, né, Rosa? Basta. Então, como eu falei com vocês, esse mês, inaugurando o dia 1º, o Yara falou bem, um dia de renovação, assim, né? O dia 1º. Não tem importância ser no final do ano, é sempre tempo de recomeçar, né? Não, eu estou ali agora é o mês, né, que vem a esperança. Já exato, é o mês mais lindo, né? Eu adoro dezembro, eu adoro Natal, gente. Eu sou apaixonada por esse mês. Então, eu quis inaugurar esse projeto da colaboração feminina. Então, vamos dedicar esse mês de dezembro ao projeto de vocês, tá bom? Então, eu queria que vocês fossem enviando esse material, depois vocês vão me passando devagar, né, para eu ir publicando e dedicar o mês a esse lindo projeto. Tá certo? Obrigada, Vanessa. Obrigada, foi um prazer. Vanessa. Finalmente a gente conseguiu, né, conversar, mas foi um prazer. Continue também com o seu trabalho muito bonito. Né, de escuta e de contar essas histórias. Desculpa, Yara, viu como que nós duas estamos sempre em conexão? Porque na hora que você falou, parabéns pelo seu projeto também, eu pensei a mesma coisa. Parabenizar a você, Vanessa, por esse projeto que tem ajudado tantas pessoas, tantas brasileiras, né, que estão no exterior. Então, e da importância, né, de ter esse trabalho. E pelo seu esforço de manter a sororidade entre nós, que isso é necessário. Quando está no sangue, né? Como está no sangue de vocês também o trabalho, a gente reconhece de longe, né? Nós nos reconhecemos assim. Então, quando está no nosso sangue esse ideal de vida, de união, de colaboração, né? Não tem como. Gratidão. E de propagar isso no mundo, né? Aproveitar agora que a gente pode se conectar, né? De todos os cantos do mundo e vamos propagar esse amor que é o que está precisando, né? Essas Brava, boas, ótima lembrança, porque eu acho que esse isolamento nos trouxe muita coisa boa, né? Eu tenho olhos muito positivos para tudo que tem acontecido aí. Foi difícil por um lado, sem menosprezar, não é? O outro lado, mas também reconhecendo quanta criatividade, quanta coisa nova e importante nasceu daí para todas nós, não é? Então, gente... E o novo modo que nós encontramos para estar juntos. E o novo modo... O novo modo, exato. Obrigada, meninas. Obrigada, mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar lá e vou despedir de vocês.